Primeira história. Eu sou Noemi, uma mulher de 30 anos, estou noiva de Maurício, de 32 anos. Nós ficamos noivos há alguns meses, mas ainda não começamos a planejar o nosso casamento. Atualmente, moramos separados porque sou a principal cuidadora da minha mãe. Meus pais se divorciaram há alguns anos, e desde então, assumi o papel de cuidar da minha mãe. Não é porque ela seja idosa ou fisicamente incapaz, mas sim porque ela nunca trabalhou um dia na vida e não tem uma renda própria. Eu sou a única provedora da família e, apesar de uma criação simples, marcada pelas tendências narcisistas e padrões rígidos da minha mãe, não consigo me forçar a deixá-la sozinha. Recentemente, minha irmã Maria, que tem 37 anos, enfrentou alguns problemas conjugais. Ela ligou para nossa mãe chorando, explicando que seu marido, Carlos, de 40 anos, a expulsou de casa e que eles estavam se encaminhando para o divórcio. Maria estava devastada e incapaz de falar através das lágrimas quando chegou à nossa casa. Depois de se acalmar, ela revelou que seu marido estava furioso com seus hábitos de consumo, apesar de ela ser uma dona de casa com expectativas de papéis tradicionais de gênero. Apesar de Carlos inicialmente aceitar esses arranjos, o aumento do custo de vida levou a discussões entre eles. Maria usou suas economias para gastar em itens e serviços de luxo desnecessários, levando Carlos ao limite. Carlos sentia que não podia trabalhar longas horas apenas para chegar em casa para uma esposa que se recusava a entender as dificuldades financeiras que eles estavam enfrentando. Eu simpatizei com Carlos até certo ponto, considerando os hábitos de consumo de Maria. No entanto, nem minha mãe nem Maria concordavam com a perspectiva dele, o que não foi surpreendente, considerando o histórico delas como não contribuidoras que nunca trabalharam. Maria dividia as tarefas domésticas com Carlos, esperando que ele voltasse do trabalho e cozinhasse também, o que parecia ser demais para ele. Eu não pude deixar de sentir pena dele nessa situação. Sabia que não era o momento certo para confrontar Maria sobre suas ações, especialmente quando ela já estava de coração partido. Ofereci a Maria um lugar para ficar conosco pelo tempo que precisasse, apesar de exigir alguns ajustes no meu orçamento. Era coisa certa a fazer, já que ela não tinha outro lugar para ir. Os primeiros dias foram desafiadores, pois todos nós nos ajustamos a esse novo arranjo de vida. As crises emocionais de Maria eram frequentes, e eu não pude deixar de simpatizar com a situação dela. Durante um de seus momentos de vulnerabilidade, ela sugeriu que, em respeito ao seu divórcio e ao seu período de luto, eu deveria adiar meu casamento por pelo menos 3 anos. Ela achava que isso lhe daria tempo para processar o divórcio. Fiquei olhando para ela em total descrença porque não havia a menor chance de eu adiar meu casamento por causa dela. Quando olhei para a mamãe, ela simplesmente acenou com a cabeça em concordância, como se fosse uma sugestão perfeitamente razoável. Eu recusei firmemente e fui para meu quarto. Imagine meu choque quando, 2 semanas depois, eu avistei um café com Maurício, rindo e conversando como se nada tivesse acontecido. Maurício me disse que tinha alguns compromissos a resolver, e eu não fazia ideia de que ele estava se encontrando com minha irmã. Eu fiquei furiosa e os confrontei, mas Maria me ignorou, alegando que estava apenas tentando ser amigável com um novo membro da família. Achei esse comportamento totalmente inaceitável, especialmente vindo de Maurício, que estava bem ciente do meu relacionamento tenso com minha mãe e irmã. Fui para casa irritada e confidenciei a minha mãe o que havia testemunhado. Para minha surpresa, ela permaneceu indiferente, afirmando que estava tudo bem porque Maurício era bonito e ela precisava de um impulso de confiança. Segundo ela, para quem mais ela recorreria, se não para a própria família? Eu não podia acreditar no que eu via. Lembrei de que Maurício tecnicamente nem era da família, considerando que elas não queriam que me casasse com ele pelos próximos 3 anos, mas aqui estava ela se aconchegando com meu noivo como se não fosse nada. Mamãe casualmente afirmou que era assim que as coisas eram e me alertou para me preparar para Maurício me deixar, citando a atração de Maria como uma inevitabilidade que levaria os homens a se desviarem. Eu não conseguia compreender minha própria mãe, a quem eu sustentava, dizendo algo tão doloroso. Percebi que precisava me livrar dessa negatividade, tanto de mamãe quanto de Maria. Determinada, coloquei meu plano em ação. Comecei a procurar apartamentos de um quarto para alugar e selecionei algumas opções de emprego que minha mãe ou Maria poderiam seguir para se sustentarem. Eu estava cansada de ser a vaca leiteira e o saco de pancadas emocional delas. Depois de algumas semanas, encontrei um lugar adequado, não muito longe do meu local de trabalho. Mantive distância de Maurício, decidindo dar a eles o tratamento do silêncio, já que minha mente já estava sobrecarregada com muitas coisas. Eu tinha decidido terminar com Maurício devido à sua preocupante conexão com minha irmã. Uma vez que tudo estava organizado, convoquei uma reunião familiar na sala de estar. Disse à mamãe e a Maria que eu estava me mudando.
Embora eu tenha coberto o aluguel para o próximo mês, elas teriam que resolver a situação delas depois disso. Maria teve a audácia de rir da minha decisão, mas eu estava completamente séria. Entreguei a elas uma lista de empregos que eu havia pesquisado, explicando que essas posições poderiam cobrir as despesas básicas delas. Deixei claro que eu havia decidido deixar de ser explorada por elas. Tudo o que elas faziam era tirar de mim, sem oferecer nenhum suporte emocional em troca. Minha mãe reagiu de forma histérica, gritando e quebrando coisas, me rotulando como monstro e uma filha terrível por fazer isso com elas. Mantive minha posição, afirmando que, se eu era um monstro, que assim fosse, eu estava cansada de atender às necessidades delas. Eu me senti liberada, mesmo sabendo que esse passo drástico era necessário. Eu me perguntei se estava sendo dura demais com minha mãe e minha irmã, mas não conseguia me livrar da sensação de que precisava cortar os laços com elas. Maurício finalmente me ligou, confuso sobre o meu comportamento frio. Eu compartilhei meu novo endereço e o atualizei sobre a situação. Revelei que Maria havia flertado com ele e que minha mãe havia incentivado isso implicitamente. Maurício me mostrou uma mensagem da minha mãe, alegando que estavam planejando uma festa surpresa de aniversário para mim. Ele havia encontrado Maria no café, esperando que ambas estivessem lá. No entanto, minha mãe desistiu no último minuto, deixando Maria se encontrar com ele sozinha, claramente um plano de ambas para fazê-la se aproximar dele. Maurício percebeu que algo estava errado e queria compartilhar isso comigo, mas minha atitude distante o impediu de fazê-lo. Eu me desculpei pelo meu comportamento e pedi a ele para cortar todos os contatos com minha família e bloqueá-los, o que ele prontamente fez. Maurício e eu nos reconciliamos, mas com essa nova informação sobre minha família, eu sabia que perdão estava fora de alcance. Nossa data de casamento foi marcada e, apesar dos inúmeros detalhes e do planejamento à frente, estou cheia de empolgação. Mal posso esperar para que esse novo capítulo da minha vida comece. Por outro lado, minha mãe encontrou emprego em algum lugar, mas continua a me insultar sempre que tem chance. Eu permaneço imperturbável, tendo cortado todos os laços com ela e com Maria. Deliberadamente removi a negatividade delas da minha vida e, desde que me mudei, encontrei uma imensa felicidade. Hoje, tive a minha primeira prova do vestido e me senti absolutamente linda. Embora sinta a falta da minha mãe e desejei que ela pudesse estar lá, estava cercada por um grupo incrível de amigos que ofereceram seu apoio incondicional. Minha tia, uma figura materna para mim, veio de longe para ajudar e tem sido incrivelmente solidária durante todo o processo de planejamento do casamento. A família de Maurício também tem sido notavelmente prestativa e compreensiva. Paulo, um dos parentes de Maurício, entrou em contato para oferecer sua assistência. Ele me garantiu que eu poderia ligar para ele a qualquer momento se precisasse de ajuda com os preparativos do casamento. Ele está até mesmo convidado para o casamento, ao contrário da minha mãe e de Maria, um fato que agora me faz rir. Embora haja momentos em que sinto falta da minha mãe, lá no fundo sei que removê-la da minha vida foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Estou abraçando este novo capítulo com positividade e cercada por pessoas que realmente se importam com a minha felicidade. Estou incrivelmente orgulhosa de ter me defendido de todo aquele drama. Pretendo deixar que elas se afoguem em sua miséria e reclamações. Eu não devo nada a elas, depois de tudo que fiz. Vou focar no meu futuro e deixar tudo que aconteceu no passado. Segunda história. Olá a todos, sou Aline, uma mulher de 27 anos, e sou sonâmbula desde os 7 anos de idade. Essa condição tem sido parte da minha vida, com períodos de descanso variando de algumas semanas a alguns meses. Todas as pessoas com quem me relacionei souberam do meu sonambulismo, e meu atual marido, Juliano, um homem de 30 anos, não foi exceção. Ele achou isso engraçado e aceitou sem hesitação. No entanto, a mãe de Juliano nunca simpatizou comigo, e sua desaprovação parecia não ter relação com o meu sonambulismo. Ela simplesmente sentia que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Juliano sempre me defendeu, protegendo nosso relacionamento. Quando ele a informou sobre nossa decisão de nos casarmos, ele encerrou qualquer comentário desnecessário, forçando-a a um silêncio relutante. Algumas semanas antes do nosso casamento, a mãe de Juliano teve que se mudar para nossa casa devido a um pequeno acidente que sofreu. Compartilhar o espaço com ela era algo que eu temia, mas aceitei, pois era o dever de Juliano cuidar da mãe. Nós nos casamos há 10 dias, e, como era de se esperar, minha sogra encontrou falhas em tudo que eu fazia. Na primeira noite, ela me viu sonâmbula e gritou de medo, inconsciente da reação dela devido à minha condição. Continuei com minha rotina de sonambulismo. Juliano achou a situação bastante engraçada e contou todo o incidente na manhã seguinte. Minha sogra, apavorada, me chamou de bruxa,
mas Juliano interveio, explicando minha condição para ela. Apesar da explicação dele, ela permaneceu ressentida, considerando-me uma ameaça por conta de suas crenças religiosas, que não influenciaram Juliano durante sua criação. Eu calmamente esclareci minha condição para ela, mas ela continuou cética. O golpe real veio em uma noite, quando minha sogra insistiu que eu dormisse longe de Juliano para evitar que meus hábitos demoníacos o afetassem. Ela chegou a ameaçar me trancar do lado de fora para proteger o filho do que ela percebia como uma maldição. Eu a encarei em total descrença, mas sua expressão permaneceu séria. Por outro lado, Juliano não conseguiu conter o riso. Ele disse à mãe para nos deixar em paz e garantiu que a veríamos no dia seguinte. Depois de um olhar prolongado em minha direção, ela finalmente deixou o quarto. Na manhã seguinte, acordei e me encontrei na varanda, sem entender como tinha ido parar lá. Minha sogra sugeriu que eu poderia ter destrancado a porta e saído, uma possibilidade que não parecia absurda, considerando que eu já tinha feito isso algumas vezes quando era criança. Ignorei isso como um acontecimento raro e continuei com o meu dia. No entanto, no dia seguinte, me encontrei novamente na varanda, o que era estranho, pois esse padrão nunca havia ocorrido antes. Falei sobre minhas preocupações com Juliano, que compartilhou da minha inquietação. Ele decidiu instalar câmeras ao redor da casa e prometeu verificar minha situação periodicamente durante a noite. Apreciei sua preocupação e cooperação, mas pedi a ele para não informar sua mãe sobre as câmeras. Enquanto a empresa de câmeras estava fazendo a instalação, acompanhei minha sogra em suas visitas regulares ao médico. Mantivemos uma distância silenciosa, uma situação que me agradava bastante. Ao retornarmos da consulta médica, as câmeras já estavam instaladas. Na manhã seguinte, mais uma vez me encontrei na varanda, confirmando minhas suspeitas de que algo estava errado, e comecei a desconfiar do envolvimento da minha sogra, observando sua satisfação em comum nos últimos dias. Subi silenciosamente as escadas e revisei as filmagens das câmeras. De repente, tudo fez sentido. Minha sogra estava tramando pelas minhas costas. Ela se levantava no meio da noite, abria a porta principal enquanto se certificava de que todas as portas internas estavam fechadas. Quando eu, sonâmbula, saía devido à porta aberta, ela fechava e trancava, impedindo meu retorno. Nas primeiras horas da manhã, ela discretamente destrancava a fechadura para sugerir que a porta não estava trancada, criando uma falsa narrativa de que eu havia saído por conta própria. Eu não conseguia acreditar na extensão de sua traição, especialmente considerando minha doença, mas lá estava ela, tramando para me manter afastada do meu marido durante a noite. Senti uma necessidade urgente de contar a Juliano sobre minha descoberta, mas sabia que ele estava sobrecarregado com o trabalho e teria que sair em uma viagem de negócios de 2 dias naquela noite. Percebendo que a situação estava se tornando cada vez mais perigosa, decidi que precisava confrontar minha sogra sozinha. Uma parte de mim queria confrontá-la diretamente, mas o meu lado vingativo queria que ela entendesse as consequências de suas ações. Entrei em contato com meu pai, sabendo que ele tinha conexões na área devido ao seu histórico como corretor de imóveis. Ele mantinha boas relações com muitas pessoas, incluindo o homem na casa de quem minha sogra residia. Foi a influência do meu pai que garantiu a ela um lugar por um aluguel mais baixo. Pedi a ele para ligar para o homem e persuadi-lo a aumentar o aluguel da minha sogra a partir do próximo mês. Enquanto isso, continuei documentando os incidentes de sonambulismo, garantindo que eu tivesse provas da fraude dela. Todas as manhãs, quando Juliano voltava para casa, eu revelava as ações de sua mãe para ele. Inicialmente, ele estava cético, mas depois de ver as gravações, ficou furioso. Ele confrontou sua mãe, informando-a de que ela não era mais bem-vinda em nossa casa. Ela tentou se justificar, alegando que o estava protegendo dos mesmos demônios que acreditava me possuírem. Juliano disse firmemente que ela precisava sair imediatamente. Ela reagiu com lágrimas e ataques, mas Juliana manteve sua posição. Embora ela tenha saído relutantemente, eu sabia que a vida só ficaria mais difícil para ela. Questionei-me se estava errada por enfrentar minha sogra. Uma semana se passou desde a sua partida. O sonambulismo continuou, mas pelo menos eu não saía mais de casa. Hoje, minha sogra ligou, soando chateada e ansiosa, discutindo suas dificuldades financeiras. Ela expressou o desejo de morar conosco, mas Juliano recusou firmemente, se recusando a colocar minha segurança em risco. Ela pediu dinheiro, mas Juliano recusou, enfatizando que sua moradia acessível havia sido arranjada devido às conexões do meu pai, deixando claro que ela não poderia explorar os contatos dos meus pais enquanto me maltratava.
Eventualmente, ela disse que queria me pedir desculpas, mas eu disse a Juliano que não tinha interesse no drama dela e pedi que ela me deixasse em paz. Não estou preocupada com como minha sogra planeja conseguir dinheiro. Ela provavelmente terá que se mudar para um lugar menor, mas Juliano e eu estamos firmes ao não permitir que ela viva conosco. Ela se mudou para um lugar menor, felizmente mais distante de nós. No entanto, ela me verificou completamente, espalhando comentários negativos sobre mim no Facebook. Embora eu geralmente evite esse tipo de drama, Juliano se recusou a tolerá-lo. Ele expôs publicamente o maltrato dela contra mim, fazendo com que outros membros da família se voltassem contra ela e a chamassem a atenção por seu comportamento. Desde então, tem havido um silêncio significativo por parte dela. Juliano e eu estamos atualmente desfrutando de nossa lua de mel na Itália. Exploramos Roma e estamos a caminho de Veneza, Milão e Bolonha. Se o tempo permitir, talvez visitemos outros países, mas nosso foco principal é a Itália. Minha sogra ficou amarga quando descobriu sobre nossa viagem à Itália e tentou fazer as pazes. No entanto, agora conheço suas verdadeiras intenções. Juliano deixou qualquer possibilidade de reconciliação por minha conta, respeitando minha decisão de não me reconciliar com ela. Minha sogra tentou se fazer de vítima no Facebook novamente, mas foi prontamente silenciada por outras pessoas. Foi bastante satisfatório, e não posso deixar de me deleitar com minha mesquinhez. Sou grata por ter um marido que me apoia e que enfrentou sua mãe por mim, pois nem todos os maridos estão dispostos a fazer isso. Estou ansiosa pelo resto da minha vida com Juliano, aproveitando cada momento.